Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui na campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Eu sou a Bernadette Passos, do Instituto Colibri, e integro o Conselho de Direito das Crianças e Adolescentes de Paraty. E essa campanha, ela terá várias ações e nós estamos realmente querendo a participação de todos. Essa live é muito importante porque com ela a gente trouxe junto uma pessoa muito querida de Paraty, que é a Nanda Costa. Eu vou falar um pouquinho dela, porque o currículo dela é lindo, maravilhoso, e vou chamá-la daqui a pouquinho, tá bom? Acho que todo mundo conhece a Nanda, tá? Mas lá vai. Nanda Costa sempre teve uma certeza na vida, o desejo de ser atriz. E a vocação estava lá, em seu DNA. Por isso, ela tratou de correr atrás do seu sonho, de oportunidades e de capacitação. Nascida em Paraty, no interior do Rio de Janeiro, Nanda saiu de casa para estudar teatro em São Paulo. Determinada e muito focada, passou por cima de todos os obstáculos comuns à vida de uma adolescente que abre mão do convívio familiar para caminhar em busca do desenvolvimento profissional. Boa noite, Nanda, bem-vinda aqui na nossa live, ela é toda sua. Boa noite, Bernadette, muito obrigada pelo convite, que honra, que alegria poder fazer parte de uma ação tão importante para essa cidade que é a minha, que eu tanto amo, e é muito bom, acho que junto a gente vai mais longe, sabe? E é importante a gente fortalecer essa corrente para acabar com a violência com os jovens da nossa cidade, que são o futuro, né? Sim, Nanda. Olha, é importante dizer que você já esteve apoiando o CMDCA, se você fez parte da nossa primeira revista, então você é um pouco a nossa madrinha, tá? Uma jovem madrinha, uma fada madrinha. E hoje você vai estar junto com jovens, porque nessa campanha nós temos 8 jovens de bairros diferentes de Paraty e que estão apoiando a campanha, trazendo as suas ideias. Então, é uma campanha feita com jovens para jovens também. Tá? E quem vai falar um pouco desse trabalho é uma pessoa bastante importante na campanha, que é numa mentoria com esses jovens, que é a pedagoga Dedé Nunes. O nome dela é Wilza Nunes, mas todo mundo conhece ela por Dedé. A Dedé está aí, ali, formada pela PUC, sua trajetória profissional inclui ações e organizações não governamentais na perspectiva socioeducativa da saúde, da cidadania, realiza oficinas e formações para jovens e adultos e a ação cultural denominada mediação de leitura literária. Compõe a equipe do Paraty Educar e Acolher e é membro fundadora do Colectivos de leitura. Uau! Isso que é um currículo bonito. Imagina. Boa noite, Nanda. Prazer te conhecer. Boa noite, Bernadette. Boa noite a todos os ouvintes e todas. Eu vou falar brevemente da mentoria, dessa formação socioeducativa com esses 8 jovens daqui de Paraty, e eles moram, né, do território aí daqui de Paraty, de bairros diversos. São 6 bairros, né? Curisco, Ponte Branca, Pantanal, Condado, Mangueira, Ilha das Cobras. A gente está desenvolvendo essa mentoria, estamos quase na conclusão dela, quase colhendo o fruto dessa formação, que é a campanha aí à vista para todos, criada e construída por eles, de jovem para jovem. Então, esses jovens estão sendo e serão cada vez mais jovens multiplicadores deste enfrentamento, né, à violência contra a criança e o adolescente. Então, a gente está em um caminho muito bonito, um caminho de acolhimento, um caminho onde cada voz é muito importante, então a subjetividade está sendo muito valorizada, né? E com isso a gente cria uma pluralidade, né? Então um grupo diverso, e isso também está sendo acolhido. Então assim,
a cada jovem, a subjetividade aparece e a diversidade é construída. E isso já é o primeiro passo para a gente pensar em ações não violentas, né? Que é esse colorido, né? Esse colorido de vozes, esse colorido de emoções, de pensamentos, de ideias, de saberes, de sabores, de dores, né? A gente também está colhendo dores. E só é possível esses relatos de dores porque a gente criou aí, construiu um grupo com vínculo e confiança, mesmo sendo online. Isso é fantástico. A gente está conseguindo passar um calor virtual e a nossa vontade é todo mundo se conhecer e se abraçar, mas por enquanto não dá, mas daqui a pouco vai dar. Mas o processo está muito bonito, está muito rico e logo, logo o fruto está aí, né? O pão vai sair bem quentinho para todo mundo desfrutar e chegar nessa multiplicação e nessa sensibilização para cada um. O envolvimento de cada um é importante. E aí, com essa apresentação breve, eu queria só terminar com uma frase de um dos jovens que é assim: quando a gente ouve alguém falar, ou quando um jovem fala, dá vontade de falar também. Então é isso. Viva essa voz guia, essa voz que orienta, essa voz que inspira e esse efeito multiplicador na cidade, no jovem para o jovem e em todos nós. É isso aí. Agora vocês vão ficar com a Nanda, com os jovens, perguntando a Nanda as respostas dessa live e a Bernadette, criando esse movimento lindo e essa live tão importante mesmo. Obrigada. Que lindeza, obrigada a você. Que bom saber que você existe. Esqueci de falar só uma coisa. Comigo está compondo, comigo eu não estou sozinho nessa missão, nessa facilitação, está Claudiara Ribeiro e Miguel Ângelo junto, compondo essa equipe aí, né? Equipe de primeira. Equipe de primeira. E lá vem pergunta, jovem perguntando. Uma jovem que compõe essa mentoria, que é a Isabela Santos. Vem, Isabela, lá do Pantanal, diretamente perguntando para a Nanda. Aqui quem fala é Isabela, tenho 15 anos, moradora do bairro Pantanal, em Paraty. Gostaria de fazer algumas perguntas. O que você se lembra do tempo bom em nossa cidade? Qual é a sua opinião sobre a violência em Paraty? O que poderia mudar em Paraty, sendo que ela é uma cidade turística e histórica? Obrigada. Isabela, bom, adorei a sua pergunta. Eu me sinto muito privilegiada de ter nascido em Paraty. A nossa cidade é um dos lugares mais lindos do mundo. Claro que eu não conheço o mundo inteiro, mas eu escuto isso de quase todo mundo que eu conheço. Assim, é uma cidade muito exuberante, com cachoeiras e praias e ilhas, e a cidade histórica, e com vários eventos culturais também, da importância. Eu lembro de brincar muito, de subir em árvore, de pedalar, de remar, de pedalar até as cachoeiras na Ponte Branca, passando pelo seu bairro, aí pelo Pantanal, e de sonhar muito. Eu saí de Paraty atrás de um sonho que desde pequenininha eu dizia que ia ser atriz e sonhava com isso, eu coloquei isso na cabeça muito cedo. E quando a gente sonha e não conhece ninguém perto que alcançou esse... né, era muito distante da minha realidade. Eu não conhecia ninguém na Globo que fizesse filmes. Então, quando eu dizia que ia ser atriz, muita gente ria de mim e falava, tá, até parece e tal. E eu botei esse foco na cabeça e eu lembro que eu ouvi do meu avô ainda criança, ele falou, queira o Oscar, sabe? Você tem que sonhar grande para ver até onde você
chega, sabe? Se você sonhar com um prêmio, talvez na sua escola, talvez você não receba. Se você sonhar com um prêmio da cidade, talvez você ganhe o da sua escola. Isso serve de estímulo para a gente ir cada vez mais longe, sabe? E acreditar, sim. Mas eu saí de Paraty com 14 anos, eu fui morar na casa da minha tia, Paula, eu tive essa sorte de ter um lugar para onde ir também, esse apoio. Mas eu paguei um preço muito caro por sair de Paraty tão cedo, porque eu morava nessa cidade maravilhosa, que eu podia ir para as cachoeiras, que eu podia ir à praia, curtir, subir em árvore, brincar na rua, e de repente eu estava numa cidade que eu não podia sair do apartamento, sabe? E isso tem um preço muito grande. E hoje em dia que eu saí e conquistei meu sonho, eu acho que o meu maior sonho é poder voltar a morar em Paraty, sabe? Então, a vida é complexa, mas a cidade é o meu lugar preferido no mundo, é o meu lugar. Bom, que bom te ouvir, porque aqui, olha, eu estou bem nesse ponto aqui, que seus esforços deram certo, ou melhor, tem dado certo, né? Nanda é uma referência para as atrizes de sua geração, fez uma carreira muito sólida e premiada do cinema, e exemplo do longa Sonhos Roubados, em 2009, e coleciona papéis muito camaleônicos na TV, da popular, livre e leve camareira Sandra Helena, na novela Pega Pega, a densidade de Luzia, na série Entre Irmãs. São 17 longas, sendo sua estreia na Telona, em 2008, e 3 filmes que devem estrear ainda nesse ano. Derrapada, O Alto da Mentira e Monster Hunter. É isso? É isso. Seu primeiro trabalho internacional. Nanda é uma das participações do filme da multinacional Sony Pictures, rodado na África do Sul, com estrelas de Hollywood como Mila, não sei falar o nome, e Ron Perlman. É isso tudo, mas tem mais coisa. Eu vou falando aos pouquinhos, Nanda. Eu vou falando e você depois vai complementando. E eu vou para outra pergunta do próximo jovem, que é o Lucas Vilela, que é do Condado. É um bairro que, quando você era pequena, eu acho que ele nem existia direito. E o Lucas tem 17 anos. Vamos para o Lucas, então. Vamos. Meu nome é Lucas, sou morador do bairro do Condado, tenho 17 anos e queria saber como foi sua infância aqui em Paraty, o seu hobby e as coisas que você gostava de fazer. Oi, Lucas, prazer. Eu sei onde fica o Condado, seu bairro. O que eu gostava de fazer mesmo era jogar bola. E eu morava na rua ali no centro, e a minha casa, na rua da minha casa, não tinha tantas pedras. A gente montava um campinho de futebol, assim, né? Botava 2 pedras fazendo aquele golzinho pequeno, sem o goleiro. E geralmente eu jogava com os meninos. Então, na verdade, eu era café com leite para brincar com as meninas, porque as meninas eram mais velhas, então elas brincavam de bandeirinha, queimada, e eu não podia brincar porque eu era menor, então eu acabava brincando com os meninos, que tinha mais ou menos a minha idade, e eu gostava de soltar pipa, bolinha de gude, rodar peão, e fazer teatro. Então, como eu não tinha muito aonde fazer, né? Não tinha muitas oportunidades, não tinha uma escola de teatro, pelo menos eu não lembro de ter na época em que eu era criança, porque esse sonho é muito, desde muito pequena, eu montei uma escolinha de teatro em cima do restaurante da minha mãe. Só que era muito difícil eu conseguir gente para fazer comigo, porque primeiro que eu era diretora, né? Começava aí, uma criança, ninguém queria me obedecer, porque eu acho que eu levava a sério demais a brincadeira. Então, assim, os meninos da minha idade e as meninas que já eram mais velhas, óbvio que não iam me respeitar enquanto diretora, porque eu não tinha nem estudado para isso, então não queriam brincar. E os meninos também não. Então eu comecei a chamar os irmãos mais novos dos meus amigos, porque eles acabavam entrando na brincadeira. E aí a minha mãe tinha uma lanchonete, que era Beija-Flor, aí em cima da lanchonete eu pegava umas mesas, umas cadeiras, e aí a minha mãe tinha um quadro
daqueles de tipo escrever com a caneta pilô, tipo os pratos do dia, eu pegava, apagava e botava teatro, botava uma setinha subindo a escada. Minha mãe falou: Fernanda, pelo amor de Deus, o cardápio, você subiu com a mesa, tá chegando o cliente. E eu falava: mas eu não tô brincando de teatro, é sério, teatro é coisa séria. Só que eu não tinha a menor noção, então eu chamava esses amiguinhos e falava: vai, aqui você chora. Aí a pessoa começava a rir. Falei: você não é ator, você tem que chorar. E eu ficava brava, não sabia conduzir isso, mas eu já levava a sério demais a profissão. Para mim não era uma brincadeirinha, sabe? Muitas vezes eu me vestia de palhaço, botava nariz e ia animar festa de amigos, de criança, e os meus amigos falavam: cara, a Nanda Costa paga muito... Era Fernanda na época, né? A Fernanda paga muito mico, vestida de palhaço, não sei o quê. Então, a minha brincadeira era jogar bola e eu já trabalhava com teatro pequenininha. Maravilha, maravilha, porque eu acho que quando ele perguntou, ele queria saber mesmo o que te pegava, né? Aonde que você estava ali curtindo muito. E o próximo que vai te perguntar é o Pedro. O Pedro também é do Condado, também tem 17 anos. E vamos lá para a pergunta do Pedro. Vamos. Eu me chamo Pedro Henrique, tenho 17 anos, sou morador daqui de Paraty, no bairro Condado. Da Costa, eu gostaria de saber se você sofreu bullying na escola. Se eu sofri bullying na escola, Pedro, eu sofri muito bullying, acho que todo mundo sofre. Eu acho que se você estuda muito, você sofre, porque você é o CDF. Enfim, acho que bullying é o que não falta, mas a gente tem que tentar não deixar isso atrapalhar. No meu caso, eu acho que me ajudou, assim, porque eu usei todo o bullying que eu sofri e me transformei na pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu dizia lá atrás que eu ia ser atriz, riam de mim, me chamavam de macho man na escola, eu nem entendia ainda a minha sexualidade, eu queria jogar futebol e eu levava a sério o jogo também, sabe? Eu acho que tem um espírito competitivo também em mim muito forte, nos esportes, claro, que eu não levo para a cena, eu digo que tem até um jeito de falar, né, na interpretação, que rolou um ping-pong, e eu sempre falo que eu gosto de jogar frescobol, que você não pode deixar a bola cair, sabe? Você não tem que marcar ponto e ganhar na cena e se destacar mais. Acho que é um jogo, essa troca, sabe? Então, acho que é o frescobol. Manda a bolinha boa, que a bolinha vai voltar boa para você. Mas eu sofri muito bullying, e imagina, riam de mim, eu era uma criança, teve um período em que eu fui mais gordinha, então é muito ruim isso, você sofrer bullying pelo como é o seu corpo, pelo seu jeito, pela sua natureza, pela sua forma de se expressar. A gente precisa acabar com isso, e eu acho que, assim, se tiver alguém sofrendo bullying do seu lado, isso é uma coisa já antiga, sabe? Não existe mais. Eu acho que está no momento, graças a Deus, da gente mudar isso, da diversidade, do colorido, dos corpos diferentes, porque a gente não pode negar a grandeza de ser único, sabe? De ser autêntico, de ser a gente. Então, se tem uma pessoa mais frágil sofrendo um bullying do seu lado, você tem que fortalecer essa voz. A gente precisa fortalecer essa corrente para quebrar com esse preconceito. Valeu, obrigada, brigadão, e foi muito boa a resposta aqui para o Pedro, e tem pergunta já no chat, que eu vou mesclando um pouquinho, do Ricardo Moreira. Ele está perguntando se você poderia, né, contar, dizer dos lugares mais valorizados de Paraty e qual lugar que ela mais ama na cidade. Caramba, que pergunta difícil. Eu amo o Forte, a vista da Praia do Forte é um lugar que eu fui muitas vezes até para pensar na vida e tudo. Minha avó me levava lá quando era pequena. Eu tenho um carinho pela Jabaquara, que eu pesquei muito siri lá com a minha avó também, ia mariscar, é um lugar que eu adoro. Eu adoro minha casa, porque eu gosto de lugares que têm
história, sabe? Memória, os lugares que eu já passei. Então, a rua da minha casa, onde eu brinquei tantas vezes, tem um muro ali, daquele muro de pedra que vai para a praça principal, ali tem uma pedra, eu lembro das histórias que eu vi, que tinha uma pegada de gigante, aí tem até hoje os dedinhos, então, esses caminhos que eu vou passando, eu vou lembrando e muitas vezes levando amigos e pessoas queridas e especiais, eu vou apontando tudo isso. Mas eu amo a cidade. É difícil escolher um lugar só, né? Você olha em volta, é muita exuberância. Para quem gosta da mata, é o morro, é a cachoeira. Adoro a Cachoeira do Jamaica também, que é uma cachoeira que dá para tomar sol, que não tem tanta sombra. Difícil, né? E olha que vem mais pergunta agora de pessoas muito próximas, né? Uma pessoa muito querida, que é a Belita. Belita vem fazer pergunta para você. Belita Costa Sermelli. Eu sou Belita, trabalho na Flip desde que a Flip foi fundada, lá em 2000 e pouquinho. E, além disso, eu sou irmã da mãe da Nanda Costa, da Patrícia, minha prima e irmã querida. E acompanhei grande parte da vida da Fê, ainda acompanho. E, Fê, queria que você contasse para a gente, depois que você foi embora, o que você levou de bom disso? E não sei se você lembra como era a questão da violência contra a criança e adolescente naquela época. Ou, sei lá, existiam cuidados que tinham que ser tomados, que você lembra dos seus pais falando, dos seus avós? Algum cuidado, alguma história assim? Como que era? Você se sentia segura? Conta pra gente um pouquinho. Beijo, obrigada. Belita, querida, minha prima do coração. E eu tenho umas coisas para falar da Belita antes de responder. É que eu tinha muita dificuldade com matemática, com números, com física, com tudo isso. E a Belita, ela é muito maravilhosa, e ela foi minha professora de apoio, assim, eu não cheguei a ficar de recuperação, mas eu ficava sempre no quase nessas matérias, assim, ficava no vermelho ali, e ela me ajudou muito a estudar, e ela me explicava de um jeito que eu entendia, assim, e a importância da gente valorizar os professores, da gente falar, não entendi, explica, porque tem coisas que a gente aprende mais fácil e tem coisas que a gente não aprende tão fácil assim. Então, eu falava, eu odeio matemática, eu odeio, não sei fazer. E aí, quando você começa a entender, você fala, tá, faz sentido, então não é tão decoreba assim. E aí eu comecei a gostar mais disso, assim. E a Belita me ajudou muito com essa parte. E a Belita foi a pessoa que me levou para fazer o meu primeiro teste para entrar na escola de atores do Wolf Maia. Eu lembro dessa carona dela me levando e eu morrendo de medo. Tinha 14 anos, tinha acabado de sair de Paraty, eu ia chegar na escola do Wolf Maia, que era o diretor da Globo, e eu não sabia, sabe, eu fui de chinelo, eu acho, eu nem lembro direito, sabe, eu fui super, como é que eu vou? Eu fui e falei, vou eu, e fui bem do meu jeitinho mesmo. E a Belita me deu muita força, assim, fez acreditar e ir com tudo. O que eu lembro, assim, eu não lembro de nenhum caso de violência, era uma época em que a gente podia brincar até mais tarde na rua, podia dormir de janela aberta, não precisava botar o travessão, então eu fico muito triste, assim, eu vi que nesses últimos anos, principalmente, cada vez mais era fecha a porta, 6 horas da tarde, sabe? E isso é muito assustador, porque Paraty sempre foi uma cidade pacata, uma cidade maravilhosa para ter uma infância, brincando, livre, vou ali na praça, já volto. Tinha uns cuidados assim, tipo, não vai para a capelinha à noite, sabe? Que a minha mãe ou meu avô, minha avó me alertavam, porque era muito escuro, a iluminação era ruim, às vezes tacavam pedra nos postes de luz, então ficava um lugar mais escuro, mais sombrio, assim. Mas eu não me lembro de nenhum caso de violência próximo, mas também eu respeitava muito, eu tinha horário para voltar para casa e eu sempre fui uma menina muito certinha, assim, muito determinada, porque eu sabia que qualquer coisa
que saísse, né, tipo, do que a minha mãe, como responsável, eu respeitava muito isso. Fernanda, meia-noite em casa, sabe? Às vezes eu chegava meia-noite e 1, no máximo, porque qualquer coisa também poderia adiar o meu sonho de realizar, adiar o meu sonho de realizar o que eu queria para minha vida, que era esse foco de ser atriz, de morar em São Paulo. Minha tia faleceu logo que eu mudei para lá, pouco tempo depois eu morava com ela, eu fui parar num pensionato de freiras que tinham um controle do horário que eu entrava, do horário que eu saía, então minha mãe sabia que eu era responsável nesse lugar, assim. Então, eu não passei por nenhuma coisa de violência ou próximo em casa, nada disso, assim. Mas sempre me alertaram, minha avó sempre falava, ó, não é legal sentar no colo, mesmo que seja um tio, uma pessoa de confiança, se você se sentir estranho, isso não é normal, fala com a gente. Então, eu sempre tive diálogo em casa, sabe? E estava sempre atenta para isso, assim. Eu lembro uma vez, na verdade, que o meu peito estava começando a crescer, assim, devia ter uns, sei lá, 12, 13 anos, e aí um senhor na rua passou e fez um comentário, e eu me senti tão mal, porque foi um choque, assim, eu era uma criança que jogava futebol sem camisa até, era o time com camisa e sem camisa, e eu ainda não tinha peito, eu não estava nem aí, eu queria jogar bola e queria que não tivesse essa distinção, ok, vou jogar futebol com os meninos, já tinha um certo preconceito, mas aí sempre tirava para o ímpar, e aí era tipo, ok, para é o time dos sem camisa e ímpar com camisa, e aí o meu corpo começou a mudar e eu vi essa diferença, né, que tem desse machismo, desse preconceito e de assédio, e isso me deixou muito triste, assim. E aí a gente começa a querer se esconder mais e isso tá errado, sabe? O Nanda tem a tia Zumira, Gibrail Costa, cheia de orgulho aqui. 2 sobrinhas maravilhosas juntas nessa live. Tia Azul, querida, amada, quando eu fui para São Paulo para morar com a tia Paula morava junto com a tia Azul. E por um tempão eu fiquei junto com a tia Azul, a gente acabou mudando de casa, e a tia Azul, ela é uma pessoa fantástica, uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, culta, vivia me falando, Fê, lê esse livro, vai ler o jornal, você quer ser uma atriz, você precisa saber o que está acontecendo. Então eu sou super grata também à tia Zulmira, que eu amo, que eu estou morrendo de saudade. Tia, um beijão. Olha só, tem muita gente assistindo mesmo. Oba! São quase 20 personagens na TV, entre novelas, séries e minisséries. Foi protagonista no Horário Nobre, em 2012, interpretando a Morena na novela Salve Jorge, que atualmente segue fazendo sucesso em diversos países que exibem a novela. Aliás, a Nanda está prestes a voltar para o horário, sim, mais uma novela das 9. As gravações de Amor de Mãe, interrompidas por conta da Covid-19, foram encerradas agora em novembro, e a novela deve reestrear no primeiro trimestre do ano que vem na Globo. É isso, Nanda? Vem novidades. É isso. A novela, a gente estava já apontando para a reta final quando veio a pandemia e parou tudo. E que bom que a gente pôde parar também para entender esse novo cenário, porque a gente teve que... É muito difícil você fazer dramaturgia sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder tocar, sem poder estar perto. E a gente não sabia como isso ia ser, sabe? A gente não pode passar a mão no olho em cena, sabe? Como que a gente vai gravar, vai chorar, vai fazer a cena, ou vai abraçar? Eu sou ali daquele núcleo, né? Filha da Regina Casé, a Érica, que é a minha personagem, cheia de irmãos, cheia de carinho, de afeto, numa casa que todo mundo se aglomera, porque é uma casa pequenininha. Então, eles passaram 6 meses, mais ou menos, trabalhando num protocolo que desse toda a segurança para que a gente pudesse voltar a gravar. A gente conseguiu, a gente já encerrou as gravações e ela volta ao ar, como você mesma disse, daqui a 3, no primeiro trimestre do ano que vem. Eu já tinha filmado alguns longas, como você também citou lá, que é o Riso de Ariano, que são 5 histórias do
do Ariano Suassuna, adaptada, dirigida pelo Belmonte. Fiz um agora que estreou na pandemia também, mas está nesse... eu acho que está em drive-in, né? Não tem como ter acesso agora ao cinema, que foi um filme que eu rodei no Paraguai, falando guaranhol, que é uma mistura de guarani com espanhol, um grande desafio também, uma paraguaia. E esse filme, o Monster Hunter, que está para estrear agora, que é com a Mila Jovovich, que o Ron, que fez o Hellboy, foi alucinante assim, para a África do Sul e fazer um filme internacional, um filme de game com aqueles monstros gigantescos. E aí uma coisa que eu queria falar também para os jovens, gente, é muito importante a gente valorizar os nossos professores, como eu já tinha dito. Eu tenho muita dificuldade com o inglês e isso vem da base. Até o tio Douglas, né, que é meu tio também, e que ele é professor de inglês, ele era meu professor na época, e eu lembro que as pessoas faziam muitas brincadeiras e não prestavam atenção e não tratavam muito bem os professores de uma maneira geral, sabe? E eu acho que a gente ter acesso à educação, ao estudo. Eu tinha aula de inglês e eu sentava no fundo e fazia bagunça porque eu achava que eu não ia precisar daquilo, sabe? E eu precisei muito. E a minha sorte, eu acho que é no filme, eu falo Esperanto, que é uma língua que quase ninguém domina, então não tem essa cobrança não precisa ter um sotaque perfeito. Ela foi uma língua desenvolvida para ser a segunda língua universal, né? Então, todos os países trabalhariam o Esperanto, foi criada por um polonês para que a gente pudesse falar no mundo inteiro, e não foi para frente, e o inglês foi, e eu não dei o devido valor ao tio Douglas, então eu queria mandar um beijo para ele e dizer que vocês agarrem todas as oportunidades que vocês tiverem, sempre que tiver um mestre na sua frente falando, ouça, questione, diga, não entendi, não tenha vergonha de pedir ajuda e de assumir que você não entendeu, sabe? A pessoa está ali para te ensinar. Assim, isso é muito importante. Então, para aqueles que estão chegando agora, só dando, né, um conhecimento, essa live integra a campanha de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, e a Nanda abraçou a causa, está junto com a gente, e todo esse conhecimento dela e mais esses jovens que estão perguntando vão nos munir também e vão integrar uma revista que a gente vai distribuir depois. Tem toda uma história da campanha e que vai ser muito legal se você que está assistindo a gente também abraçar. E a pergunta agora vem da Vitória. A Vitória é do Corisco, né? E é diretamente para você, Nanda. Meu nome é Vitória, moro no Corisco e minha pergunta é: como foi ter que sair de Paraty para realizar o grande sonho de ser atriz? Oi, Vitória. Adoro o Corisco, já fui em muitas cachoeiras aí, adoro o Poço das Andorinhas. Um beijo aí para a galera do Corisco, para você também. Eu já contei um pouquinho aqui de como foi essa saída. Eu lembro que eu falava para minha mãe assim: mãe, posso ir fazer teatro em São Paulo quando eu for para o primeiro colegial? Aí ela estava lavando louça, ela falou assim: pode? E aí eu peguei aqui, me agarrei a essa coisa. E aí eu ficava, mãe, falta... Porque quando eu fiz essa pergunta, eu acho que eu estava na 6ª série. E aí era 6ª, 7ª, 8ª e o primeiro colegial. Ainda faltavam 4 anos, então para ela estava muito longe, sabe? E eu falei, mãe, só falta mais 1 ano, falta 2. Ela, tá. E ela achava que era um sonho e que eu era tão livre, né, na cidade, assim, ia para a cachoeira, pedalava, fazia isso, pegava o caiaque, que eu não iria adaptar, ou que quando eu chegasse lá não ia ser isso que eu ia querer, ou que eu ia querer voltar. Mas aí eu lembro que no dia que eu fui, a minha mãe, quando eu estava botando as malas no carro, né, que eu estava indo com a minha tia, minha mãe começou a chorar e ela ficou 1 mês chorando. E ela até brinca com aquela música: no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse
Ela falou, eu sabia que você não ia mais voltar, que você ia, né, seguir a sua vida e as suas coisas e o seu sonho e tal, e acho que ela sentiu muito nessa ida. Foi difícil adaptar, assim, não foi nada fácil, não. Eu sentia muita saudade da família, dos amigos, de brincar na rua, mas eu acho que tudo na vida tem o bônus e o ônus, sabe? Eu acho que era um pouco proporcional, assim, à medida que eu fui conquistando o meu sonho, foi valendo mais a pena e foi fazendo sentido abrir mão de muitas coisas que foram caras para mim, assim. E hoje eu tenho vontade de voltar, né? Eu já até falei isso. Muito bom, a gente está aqui, você está no estúdio, né, com muitos instrumentos, e quando eu li, né, o seu currículo aqui, e eu fiquei sabendo que você é uma compositora, eu acho importante dizer para todos, e eu fui ouvir a música, e é linda. A Nanda também, então, tem uma estreita relação com a música, e ela não disfarça que Lanlan, sua companheira, tem forte influência nisso. Nanda é uma das compositoras da A Ponte, tema de abertura da série Entre Irmãs, e que foi lindamente interpretada por Maria Bethânia. Essa canção levou Nanda ao Grammy Latino em 2018, como finalista na categoria Melhor Canção de Língua Portuguesa. Como que é essa tua relação aí, que ficou mais forte, né, com a música? Fala pra gente um pouquinho. Ficou... Eu sempre gostei de música, sempre fui apaixonada. Minha mãe tem um gosto musical excelente, assim, então lá no Beija-Flor, né, que era a lanchonete dela, tinha música o tempo inteiro, era Chico Buarque, era Gil, era Caetano, era Marisa, era Rita Lee, Secos e Molhados, então Cartola. Então eu acho que desde criança eu gostei de música boa, assim, eu sou bem eclética. E aí eu lembro que quando teve um período que eu estava jogando muito videogame, que eu ficava jogando videogame, e aí eu ganhei o violão da minha mãe. E eu tinha, sei lá, 13 anos, foi um pouco antes de ir para São Paulo. E em Paraty, lá na praça, né, na Praça da Matriz, sempre tinha uns amigos tocando violão, tocando rapa, Legião Urbana, na minha época bombava, assim, tinha umas rodinhas, assim, e era uma onda, né? A pessoa ia pegar o violão, tocar, e aí você já fica, toca aquela, e aí para enturmar. E eu sempre gostei muito de fazer amigos, sempre fui muito comunicativa, e tinha várias turmas, e participava das gincanas também, que sempre tinha. Então, um ano eu estava num time, aí no outro ano eu ia para o outro, e falavam que eu virava a casaca. O que eu gostava era de circular e conhecer gente nova e trocar. Isso para mim sempre foi muito mais bacana. E eu via na música essa coisa, eu sempre curti muito a troca, sabe, de assistir um show e ver como eles se comunicam, o baixista com o guitarrista, eles sorriem, estão ali trocando, é uma coisa, para mim, muito fascinante, sabe? Então, sempre toquei um pouquinho de violão ali, decorando uma cifra, outra, e Alan, depois que Alan apareceu na minha vida, né, talvez a maior percussionista e percussora, tipo... na música, num ambiente tão difícil e machista, né? A percussão, ela dizia que quando ela começou a tocar, ela tocava no mármore para ter uma batida mais forte, porque ela tinha que ser melhor que os caras, senão iam chamar os caras, sabe? Então ela é muito parceira, e como a música para mim é um hobby, eu gosto de brincar, de fazer música. Eu chego em casa às vezes depois do trabalho, né, depois de gravar, pegar o violão e começar a tocar, e aí eu falo, não, olha só isso que legal. Aí ela fala, pô, você chegou aqui, eu estava trabalhando até agora, você voltou do trabalho, você vai me fazer começar a trabalhar? Porque para mim é brincadeira e para ela é coisa mais séria, né? Porque ela também é compositora e tal. E aí essa música, que é A Ponte, ela aconteceu quando eu estava indo para o sertão filmar Entre Irmãs, e aí chegou um amigo da Alan, que é o Sambê, e a Alan não estava em casa, a gente era vizinha na época. Ela me ligou e falou, poxa, recebe aí o Sambê, que é esse meu parceiro. Ele foi em casa, eu estava arrumando a mala, cheia de papel em cima da mesa, e aí ele falou, isso aí é o quê? Eu falei, é o texto da série. Me conta aí a história. Aí ele pegou o violão, e músico tem muita mania de ficar conversando com você e tocando um violãozinho, assim, né, brincando com o violão.
Aí eu falei, bom, já que tá aí, ele tava num riff, né, que chama, tava fazendo um som, e aí eu comecei a contar a história dentro desse ritmo. E aí a gente começou a compor uma música até com as falas da Luzia, que era a minha personagem, e com a história. E aí, quando a Alan chegou, a metade da música já estava pronta, a gente tinha emperrado numa parte, e aí a Alan já chegou e a coisa saiu, assim, ela falou, pode vir raio ou trovoada, que eu não arredo desse rio. Quando ela falou isso, ela falou, mas isso vocês têm que ouvir com a voz da Maria Bethânia. E, na verdade, ninguém tinha pedido música para abertura de série, isso não, a gente viajou e falou, vamos fazer uma música e tentar levar para a direção e para o pessoal do filme. Aí o filme virou série, aí a Pan, que é a roteirista, estava conversando com a Alan na praia e falou, não tem nenhuma música. Falou, a gente fez essa música, leva para a reunião e pede, porque a gente estava gravado com a nossa voz, né? Pede para ouvir com a Bethânia. E aí era o mais difícil, né? Não era nem entrar de abertura da série, era a Bethânia gravar, porque a Bethânia, ela só grava o que ela ama, ela não grava nem o que ela gosta, né? E aí, para nossa alegria, ela topou, ela gravou a música, virou a abertura da série, e para coroar ainda mais, assim, ainda foi indicada ao Grammy Latino, concorrendo com Chico Buarque, que é o meu maior ídolo, assim. Eu acho que perder para o Chico Buarque é ganhar, sabe? É ganhar de estar junto. E eu lembro que eu recebi uma ligação, eu estava gravando, e era o Marcelo Castelo Branco, que é um dos jurados lá do Grammy, e aí ele dando parabéns pelo Grammy, aí eu achei que eu tivesse sido indicada ao Emmy, porque imagina, como que eu vou ser indicada ao Grammy se eu sou atriz, né? E o Grammy é da música, deu uma confusão. Aí ele falou, não, com a ponte. Eu falei, tá, achei que eu estava indicada ao Emmy, que eu estava pertinho do Oscar. Olha, mas tem gente te dando parabéns aqui, o Danilo Ramos. Parabéns, Fê, saudade de dançar com você. Danilo, a gente dançou muito no Bar do Dinhos, ele é maior pé de valsa. Danilo, um beijo enorme para você, querido. E a Lia Capovilla, muito bacana, Nanda, compartilhar com os jovens suas experiências e sentimentos. Parabéns, Nandinha. Lia, querida, um beijão. E agora vem a pergunta do Samir, 17 anos também, da Ilha das Cobras. Vamos lá, Samir. Me chamo Samir, sou da Ilha das Cobras, tenho 17 aninhos. Nanda, você acha que a juventude atual ela tem mais liderança? Elas estão se colocando no lugar do próximo? Você acha que elas estão sendo mais produtivas? Estão decidindo as coisas por si própria? Ou a geração anterior estava sendo mais produtiva, estava tendo mais liderança, estava aproveitando o tempo mais? O que você acha? Oi, eu acho que na minha época já tinham várias lideranças para o caminho bom e para o caminho ruim, sabe? Então, depende do que você quer seguir. E se você não vê ninguém que você se inspira ou que você admira, eu acho que você tem que puxar, né, essa rede. Por exemplo, eu, lá atrás, comecei a liderar uma escolinha de teatro e fui chamando os amigos e fui fazendo acontecer também. Eu acho que tem de tudo, assim, acho que se você tem foco, se você tem sonho, se você tem estímulo, oportunidade, eu acho que é bom liderar junto também, porque sozinho a gente não consegue realizar nada, sabe? Eu acho que é importante a gente encontrar a nossa turma, sabe? E fazer um movimento acontecer, assim, um movimento revolucionário. Eu não sei como é que está aí agora, mas na minha época tinha as lideranças, por exemplo, tinha o líder da bagunça, e aí geralmente eu até caía na pilha lá para poder ser aceita e estar com os amigos, mas assim, isso não me levou a lugar nenhum, pelo contrário, às vezes eu ia mal na escola porque eu queria estar mais na onda da bagunça do que fazendo a coisa certinha, assim. Então eu acho que a gente tem que gente é para brilhar, sabe? Eu acho que a gente tem que brilhar
no que quer que a gente se proponha a fazer, e se não tem um líder que te inspire, seja você esse líder, sabe? Das coisas que você acredita. Olha, eu vou passar uma pergunta da Thelma Toledo, ela é vice-presidente do Conselho do Direito da Criança e Adolescente, e ela traz a sua pergunta para você, Nanda. Olá, Nanda Costa, eu sou Thelma Toledo, eu estou de diretora executiva da Associação Cairo Sul e também de vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraty. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a você por abraçar essa campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em Paraty. E a minha pergunta a você nós percebemos que ainda há, em parte da sociedade brasileira, o entendimento de que o abuso e a violência contra a criança e o adolescente é algo que deva ser resolvido no ambiente familiar e que, portanto, pessoas tomam conhecimento de abusos e acabam não denunciando por esse entendimento, e o abuso e a violência acabam se perpetuando. Então, como que nós podemos fazer para ajudar a desconstruir essa visão e fazer com que a sociedade brasileira como um todo perceba que a proteção da criança e do adolescente é um dever de todos nós, é responsabilidade de cada um de nós, e que nós temos que ficar atentos aos sinais de violência, aos sinais de abuso e denunciar. Então essa era a minha colocação para você e uma vez mais queria agradecer a você por participar dessa campanha. Muito obrigada. Thelma, eu que te agradeço. É muito difícil mesmo denunciar, né? Precisa muita coragem e muitas vezes a gente sabe muito bem, ainda mais com a pandemia, que a gente está mais em casa, a escola não está funcionando e não ter para onde correr, onde respirar. Eu acho que a gente tem que buscar essa rede de proteção. Se você não tem isso na sua casa, com a sua mãe ou com seu pai, de repente com seu irmão, pessoas que você confie, que você se sinta acolhido. Tem o Disque 100 também, que funciona, que é um lugar que você pode ligar, conversar com os professores, com pessoas que você tenha intimidade, manda uma mensagem, porque a gente tá junto nessa. Se eu recebo uma denúncia na minha rede social, por exemplo, por inbox ou qualquer coisa do tipo, que a pessoa não se expõe, eu vou procurar investigar e ajudar de alguma forma ou indicar um lugar que a pessoa possa contar, sabe? É muito difícil e às vezes essa violência, essa retaliação, essa coisa que acontece às vezes até com a nossa criatividade ou com a nossa forma de se expressar, como se dentro de casa a gente já começasse recebendo o jeito de se comportar, sabe? Ah, não, vai botar essa saia, tá muito curta. Ah, essa roupa não é legal, para de falar desse jeito. E o menino que se expressa, dança de uma forma mais solta, aí vem um apelidinho ridículo, e às vezes a gente está se descobrindo, como eu disse, assim, eu acho que eu fiz uma volta e muitas vezes eu ouvia tipo piadas do tipo você é menino ou menina, sabe? Eu era uma menina que gostava de jogar futebol e usar bermudão, e tudo isso vai interferindo na nossa autoestima e no nosso jeito de ser. E isso também é uma violência, porque eu começava a querer falar de um jeito diferente do que era o meu
espontâneo, do meu natural, sabe? E eu perdi a alegria, sabe? Eu queria ser de um jeito que não me atacassem. Então, assim, eu começava... Eu lembro que eu passei um período usando umas roupas que eu não me sentia confortável, mas que não iam me chamar de macho man, sabe? Que me incomodava. O tempo que eu demorei para me assumir, poder falar sobre o meu jeito de amar mesmo, assim. E isso, às vezes, em casa, eu fico imaginando as crianças ou os jovens que estão descobrindo também a sexualidade e o pai, a violência que acontece em casa e como a pessoa deve estar se sentindo, porque é muito difícil isso que a gente está vivendo, é muito novo. Imagina um monte de jovem também, cheio de energia, cheio de hormônio, tendo que ficar trancado em casa, com a mãe também impaciente, gritando, mas melhor que fique em casa e que busque um lugar de apoio, que seja seguindo pessoas que você admira, conversando com gente que você se identifica e pedindo ajuda em todos os sentidos, sabe? Seja sofrendo todo tipo de preconceito, ou de ataque ou de violência, sabe? Em casa, e a gente não pode se calar, sabe? Se a gente não puder ser a gente não pode nem se colocar e não pode ser exemplo para nada. Tem mais comentários aqui para você, e a tua fala é tão importante, Nanda, estou encantada, e não posso ficar comentando muito, porque eu estou como mediadora, tem muita gente falando aqui, então não é a minha vez, tá? Mas o Gibrail Ramek, salve Nanda, parabéns pelo talento, pela forma apaixonada que você realiza seu trabalho. E tem também, eu não sei se é a Lan, né, que mandou boa, love, ela, eu acho que está com peixe-espada, que tem... Ela, só pelo boa love eu já imaginei que fosse ela, mas aqui mandando aí uma força, e está muito legal. E a gente está... O tempo está chegando, né? Mas tem mais perguntas, eu não posso deixar nenhuma de fora. Então, vem aí a jovem Luísa da Mangueira, para você, né? Boa. Tudo bem? Meu nome é Luísa, moro em Paraty, no bairro Mangueira, e gostaria de saber qual conselho você daria para as pessoas que estão num caminho divergente daquilo que elas sempre sonharam. E também, como foi sua trajetória no mundo artístico? Ela falou rápido, mas você pegou? O final eu não entendi muito bem. Qual é a trajetória no meio artístico? Mundo artístico. No mundo artístico. Se você está seguindo um caminho diferente do que foi sonhado, e como fazer trajetória no mundo artístico? Eu não estou vivendo um caminho diferente do que foi sonhado. Acho que pelo contrário, assim, é impressionante como as coisas que a gente deseja, que a gente pensa e que a gente bota a nossa energia acontecem, sabe? Aquela coisa, cuidado com o que você deseja é real, porque se você pensa certo, que vai certo, sabe? Faz direito, assim. Eu lembro que coisas do tipo de drogas, sabe? Mas o que tem para entrar? Deixa de ser careta. E foi uma coisa que eu sabia que isso ia atrapalhar, e já ter esse preconceito que artista é drogado, que, né, se criou uma coisa, e pelo contrário, assim, eu fui pelo caminho do amor, da paixão, de realizar, e sabia que qualquer coisa que pudesse desviar esse caminho ou essa realização, eu fui limando, assim, sabe? Afastando. E eu acho que, assim, eu demorei... Hoje em dia eu estou muito mais feliz, né? Depois que eu pude ser quem eu sou de fato, assim. Eu vivia um pouco escondida, assim, não só dentro do armário, mas com o peso do armário nas costas, porque a importância que tem a representatividade
ela é gigante, porque quando eu comecei a sonhar em ser atriz, eu não conhecia nenhuma atriz que falasse assumidamente, eu não tinha uma referência, sabe? Eu não podia falar, se a fulana conseguiu, eu também vou conseguir. Não tinha uma atriz assumidamente, uma atriz que casada ou namorando uma outra mulher e falando abertamente sobre isso, então eu achava que era impossível e que para eu conseguir realizar isso, eu tinha que estar nesse padrão e ser dessa forma e ter um namorado e, enfim... e aí eu fui vendo que não, assim, isso é muito recente, assim, acho que a Bruna Linsmeyer, que é uma atriz até um pouco mais jovem do que eu, então eu vivi a primeira protagonista, então assim, eu estava realizada profissionalmente, mas na vida pessoal eu estava me escondendo, sabe? Eu achava que eu ia ser pega no flagra e que isso ia atrapalhar minha carreira e que eu não podia andar de mão dada com a pessoa que eu amo ou ir à praia, eu ficava olhando para o lado para ver se eu ia ser flagrada por um paparazzi ou qualquer coisa do tipo. Então, eu sonhei com muita força e a coisa aconteceu, assim. E aconteceu além do que eu imaginava. Eu nunca imaginei ganhar prêmios, até internacionais, tantos filmes, tantas novelas, protagonizar uma novela das 9, fazer um filme internacional. E, então, eu acho que eu tive muita sorte, mas eu tive também muito foco, muita determinação, e não foi fácil, assim, eu pensei em desistir muitas vezes, assim, eu acho que ninguém taca pedra numa árvore que não produz fruto, então se você está produzindo, se você está conquistando, se você está alcançando, vão falar mal de você, vão te atacar, não gosto, não é isso tudo, mas é porque conhece não sei quem, mas é porque não sei, sempre vão falar, e o importante é a gente também não ouvir demais nem os elogios, nem que você é o máximo, que você é maravilhosa, que você é melhor, nem que você é pior, assim, segue o seu caminho, que a coisa vai acontecendo, e eu falei de tudo isso, da dificuldade também, né, de me assumir de tudo, porque é difícil a gente manter um equilíbrio, porque às vezes tá tudo bem no trabalho, em casa não tá tão bem, aí tá tudo bem com alguma coisa, a saúde não está tão bem, ou alguém da família, então sempre vai ter essa busca, e o sucesso, na verdade, ele não existe, assim, quando você está dentro dele, você não enxerga, ou você quer mais, e assim, tem uma coisa que acontece muito, que é a gente se comparar com o outro, então, assim, de coisas bobas, assim, por exemplo, o Instagram, para alguns é bombado, para outros, mas tem tanto mais, então você tem que viver a sua vidinha, sabe, fazer sem passar por cima de ninguém, e ser grato sempre, e a vida é como o ciclo das marés, né? Uma hora a maré tá alta, hora a maré tá baixa, e é assim para todo mundo o tempo inteiro na vida, assim. Então eu acho que eu fui além já do que eu esperava, só que agora eu quero mais, acho que como todo mundo na vida, né? Muito bom, temos mais 2 jovens, né? É a Maria agora, da Ponte Branca, que vem com a pergunta para você. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu moro no bairro Ponte Branca e eu queria saber em qual escola você estudou quando morava aqui em Paraty e como você era. Maria Fernanda é minha xará, e ainda é Costa, né? Maria, eu estudei no Sembra, bem pequenininha, depois eu fui para a Escolinha da Mônica, que hoje é o Educandário Torres Pádua, eu estudei no Jair da Silva e estudei um pouquinho no Objetivo também, eu dei uma boa circulada, assim, estudei em vários lugares. O que mais? Ela perguntou mais alguma coisa, não foi? Ela falou como é que você era, mas você já falou um pouco, mas se quiser falar mais, fica à vontade. Bom, depende da fase, assim, de como que eu era. Outro dia eu postei uma foto que eu achei na escola, era até na Escolinha da Mônica. Eu tinha um cabelinho bem cacheadinho, era agitada, tinha uma barriga gigante, muito fofa, e era isso, eu tinha um cabelão comprido e me vestia que nem sei lá, de bermudão, camisa larga e bem confortável. E agora é o João da Mangueira também, com 17 anos,
e que eu acho que você já falou, mas vai ser bem bacana ouvir o João fazendo essa pergunta também. Meu nome é João Henrique de Oliveira Fernandes, tenho 17 anos, moro no bairro Mangueira. Hoje eu vim aqui fazer uma pergunta a Nanda Costa. Nanda Costa, como que foi se impor a sua orientação sexual nas mídias, nas redes sociais, porque hoje em dia vivemos em um mundo onde somos julgados por ser gays, lésbicas, trans e etc. Eu queria saber um pouquinho mais como que foi impor essa orientação sexual à sua família, às mídias, às redes sociais. Então, é muito triste isso, né, João? A gente não poder ser quem a gente é, né? E para mim já não dava mais, assim, eu já tinha pagado um preço muito alto, assim, por viver com medo de ser quem eu sou, assim. Acho que o nosso medo às vezes é a maior força. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu amo, que eu sempre falo, que é: depois do medo vem o mundo, sabe? E aí eu comecei a entender que quem não quisesse trabalhar, quem se afastasse de mim pelo que eu sou, ia estar me fazendo um grande favor, porque não dava mais para eu não ser do jeito que eu sou, sabe? Então, foi libertador, acho que o mais difícil foi ter passado tanto tempo sem falar. Depois que eu consegui falar, eu recebi uma onda de amor gigante. É muito importante quando alguém que pode... É muito importante, na verdade, a gente respeitar o tempo de cada um, sabe? Porque o preconceito, ele é estrutural, ele existe há muito tempo e a gente, aos pouquinhos, vem quebrando isso, assim. Então, eu demorei um tempo também para me assumir, para conseguir viver tranquilamente, né, o meu desejo, a minha orientação, a minha verdade. E eu lembro que o meu avô, quando eu contei para a família, né, eu lembro que o meu avô ele falou assim: olha, você demorou esse tempo todo para conseguir viver, se assumir. Eu tinha 20 anos na época. Ele falou: a sua mãe, a sua avó, elas vão levar o tempo delas também. Assim, é importante que todo mundo se respeite e você não está fazendo nada de errado, vai viver seu amor, sua vida, porque é sua, sabe? É um direito seu. E aí, daí até eu conseguir falar na mídia e colocar, a família já sabia, minha avó e minha mãe aceitaram lindamente. E acho que cada vez que uma pessoa fala, é bom para quem fala, é bom para quem também está se sentindo preso e para a própria família, porque começa a entender, assim. Eu lembro que a minha avó, uma vez, ela até comentou: a neta da fulana também se assumiu, ainda bem, porque agora ela não pode falar de mim, sabe? E são coisas que eu entendo, porque faz sentido, eu também sinto um alívio, eu falo: que bom que não sou só eu. Cada vez que uma atriz se assume, ou que um artista se assume, a gente vai naturalizando o que já deveria ser natural, sabe? É tão natural isso, e a sociedade impôs, assim como a Nanda Costa se vestia com roupa de menino, porque é um bermudão, porque é confortável, porque eu gostava de subir em árvore. Quem definiu isso? Que azul é de menino e rosa? A gente tem que ser colorido, múltiplo, livre, e foi maravilhoso. Eu fiz foi a primeira capa, né, que foi a capa da Marie Claire, foi a primeira capa de uma revista de moda com duas mulheres que se amam na capa. Então, a gente está mudando essa história aos pouquinhos, sabe? Então, eu já vejo muito mais gente assumida e sei que vai ser muito mais fácil para quem vem aí. E quando tem esse preconceito que as pessoas falam: mas eu não quero ver isso na televisão, eu não quero que meu filho veja isso, sabe? Na verdade, você não quer que o seu filho seja isso, porque eu passei a vida inteira vendo na televisão casal de homens e mulheres, casal hétero, e eu não virei hétero por conta disso. Então, essa é a minha natureza e a gente precisa ser quem a gente é. Nanda, quando você falou, né, dos sonhos, né, e que as palavras, elas... Olha o que você fala que acontece, né? Eu sonhei muito com essa live.
Eu queria muito. É verdade. Eu sonhei muito, eu não desisti, eu queria muito. Eu sabia que você estava ocupada. Eu falei, mas ela vai se desocupar, ela vai abraçar porque ela ama Paraty e ela é muito importante para a gente. Você é uma pessoa muito importante para a gente. Você é referência e uma referência linda, muito bonita mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Paraty te agradece muito, tá? Você venha mais aqui, não deixa de vir. E o espaço do Conselho do Direito da Criança e Adolescente é um espaço teu também, ele é aberto para todos e todas, e a gente quer muito você cada vez mais perto e também longe, viu? Porque a gente sabe que o sucesso às vezes está longe e a gente torce por você, tá? Tem mais uma pessoa para vir aqui e falar com você agora, que é uma pessoa muito querida. Vamos ver se você conhece. Posso só te agradecer rapidamente, antes de entrar essa pessoa? Eu quero agradecer muito, eu fiquei muito emocionada com as suas palavras. Eu fico muito feliz de saber que Paraty tem essa rede, tem essas pessoas. Eu quero sim estar mais perto, estou muito feliz de estar aqui. E como a Dedê disse, esse abraço agora me deu uma vontade de te abraçar fisicamente, abraçar todos vocês. E eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa boa para Paraty. Contem comigo, vamos encontrar esses jovens e fazer um encontro caloroso, que seja pela rede ou que seja pessoalmente, em breve. Pode lançar a pergunta. Vamos ver, é a nossa última, não vou falar o nome não, vamos ver se você conhece essa pessoa que vem agora. Oi, meu nome é Marinês Campos, sou vó da Nanda Costa. Fiquei muito feliz em saber que a minha neta, Nanda Costa, está colaborando com esse projeto, que eu sei que é muito importante. E para o jovem, eu acho que é uma maravilha sonhar. Não custa nada sonhar, correr atrás do seu sonho, cada um em busca, né, da sua felicidade, com muito amor, paz. E é isso aí, Fernanda. Obrigado por sempre participar. Te amo. Vó do meu coração. A minha avó ela é demais, assim, ela é uma inspiração, ela é uma referência. Ela me ensinou muito, ensina sempre. Desde pequenininha ela falava, cumprimenta, fulano falou com você, olha, não sei o que, você não conhece. Ela sempre, eu fui muito bem educada, sabe, pela minha família toda, assim, pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe. E ela sempre é engraçado porque eu sinto que eu sempre fui famosa, assim, no melhor dos sentidos, porque a minha avó, todo mundo conhece ela na cidade, então eu sempre fui a neta da Marinês. A neta da Marinês estava lá, até essa coisa de cidade pequena, de fofoca. A neta da Marinês estava lá, no meio da bagunça lá com os meninos, que a neta da E ela sempre sabia, você esteve ontem na Santa Rita, não... sabe? Ela sempre sabia onde é que eu estava, assim, era quase que tinha umas informantes, assim, como acontece depois que você começa a ficar mais conhecida, né, se tornar uma pessoa pública, vão sabendo dos seus passos. Então, acho que eu já fui um pouco treinada para o que estava por vir. E a minha avó, ela é uma alegria. Eu acho que muito do meu senso de humor eu puxei a ela, das piadas. Eu sou super grata, ela sempre foi muito incentivadora. Quando eu tinha escolinha de teatro, eu ia na loja pegar figurino, pegar tecido para botar e fazer o tecido para abrir o teatro. Muitas ideias, muitas brincadeiras. Ela sempre me estimulou muito e ela sempre fala e repete: não, a gente não perde nada por ser humilde, seja sempre você, não esqueça de onde você veio. Seja grata às pessoas que te ajudaram, porque eu não cheguei onde eu cheguei sozinha, eu tive a ajuda de muita gente. Eu queria mandar um beijo também pro Gibrail, que é o Gibrail Hamek, eu acho que é o Júnior, né, que é o meu primo. Queria mandar um beijo grande para ele também faz um projeto super bacana com os jovens de Paraty, lá com Barco à Vela, velejador, um cara muito especial.
Para todo mundo que está assistindo a live, eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu tenho certeza que deve ter muitos amigos aqui. Mandar um beijo para Marília Ramires também, que é minha amiga, que foi a pessoa que me acolheu em São Paulo. Eu morei um tempo na casa dela e os pais dela cuidaram muito bem de mim. E hoje ela mora na minha cidade. E eu quero mandar um beijão, não sei se ela está na live, mas com certeza ela vai ficar sabendo que esse beijo vai chegar para ela. Essa live, depois ela vai para o YouTube e fica para aqueles que não puderam assistir. E eu acho que vai ser uma das lives nossas mais fortes, com certeza. E a gente termina com muito amor, sabe? Porque é a nossa força. E eu vou falar as palavras de uma pessoa que te ama muito. Nanda é uma pessoa maravilhosa, generosa, inteligente, sempre atenta e engajada. As causas que realmente podem fazer um mundo melhor para nós todos. É a Lanlan. Ela está te mandando esse recado. Te amo, meu amor. Obrigada, Nanda. Eu estou emocionada mesmo. Muito obrigada. A gente está numa campanha que é seríssima, então você é um anjo nosso, uma nossa madrinha, e seguimos juntos você, a gente te ama, tá bom? Contem comigo, eu também estou super emocionada. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Paraty. Em todo lugar que eu vou, as pessoas ficam: caramba, mas você nasceu em Paraty? Como alguém nasce em Paraty? As pessoas acham que Paraty é só um lugar de passagem, porque é turístico e, enfim. E eu tenho muita honra e muito orgulho de dizer que sou dessa cidade. Cada vez que eu vejo uma notícia na televisão de uma violência, de algum caso, eu fico profundamente triste, às vezes até com um pouco de vergonha, sabe? Porque isso acaba chegando, falando: nossa, eu vi o que aconteceu lá em Paraty, ou tipo, me ligam para perguntar: estou querendo passar uns dias com a minha família, posso ir? Como é que está a violência lá? Então a gente tem que fazer essa rede, a gente tem que fazer com que Paraty volte a ser um lugar completamente seguro, e isso começa de dentro de casa, isso começa com os nossos jovens, que são o futuro da nossa cidade. Então, bola para frente, se cuidem, se protejam, respeitem o isolamento social. Está vindo uma onda grande de novo, uma segunda onda, a gente nem saiu da primeira. Por toda a família, aguenta firme, vai passar, a gente está chegando perto do Natal e vai ser maravilhoso a gente poder abraçar as pessoas que a gente ama, e para isso a gente precisa ficar em casa, se puder. Se não puder, usem máscara, passem álcool gel, lavem bem as mãos, se cuidem, fiquem com os deuses. Um beijo gigante e até breve. Obrigada, Nanda Costa, muito obrigada. A Monique, que nos ajudou também, né? A Lanlan, todo mundo que estava assistindo, a Flitoral Domingos, o Renato, do Núcleo de Mídias, toda a equipe da mentoria. Fala, Nanda. Só mais um beijo que eu esqueci. Padovani, Renato, querido, um beijo gigante. O Padovani foi diretor de fotografia de um dos meus primeiros filmes e hoje em dia ele está em Paraty, esse guardião da floresta, essa pessoa maravilhosa. Beijo, Padova, até já. A equipe aqui é muito boa, a gente está em casa. Obrigada, então, Renato, Núcleo de Mídias, pessoal todo da mentoria, a Dedé, Cláudia Ara Ribeiro, o Miguel, os jovens, Paraty. Vamos embora, essa campanha é nossa, a gente vai vencer. Beijo a todos. Tchau, tchau, Nanda. Obrigada. Tchau, meu